diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo. E podia ser melhor, podia ser melhor. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deixe tomar assento. Nós conhecemos esse versículo mundialmente. Esse é o versículo mais conhecido e, segundo alguns defendem, é o texto, independentemente de ser cristão ou não, que mais foi traduzido na humanidade, em toda e qualquer língua, em todo e qualquer idioma. Esse texto de João 3,16, ele marca a caminhada da humanidade desde que ele foi escrito. E o que eu quero chamar a atenção para vocês, ou de vocês, é aquilo que a gente fala, como às vezes a gente faz com o Pai Nosso, né? Nós, desde criança, aprendemos o Pai Nosso. E a gente, às vezes, tanto falar, por tanto recitá-lo, a gente não se atenta para o que o Pai Nosso quer dizer. Um exemplo, está escrito lá: perdoe as minhas dívidas de tal maneira, de igual modo, como eu perdoo os meus devedores. E a gente às vezes não se dá conta que a gente está falando para Deus: Deus, da mesma maneira que eu trato o outro, eu estou querendo que o Senhor também me trate. Da mesma maneira que eu perdoo ou não o outro, eu desejo que o Senhor faça comigo. E às vezes a gente vai se acostumando com algumas passagens bíblicas e a gente deixa de ter atenção naquilo que de fato ela quer dizer para nós. O texto que nós lemos diz: e Deus amou o mundo de tal maneira. Na palavra grego, o mundo é cosmos, e cosmos ele tem alguns significados. Ele pode ser o mundo enquanto universo, ele pode ser o mundo enquanto criação, e ele pode ser o mundo enquanto nós, homens e mulheres criados, que vivemos em uma sociedade, que fazemos parte desse mundo. E aí o mundo gosta. E aí está Deus João falando que Deus amou esse mundo social, feito de homem e de mulher, de tal maneira que deu seu único filho. Quando o tradutor foi trazer para a língua portuguesa, ele teve muita dificuldade de expressar o tamanho do amor de Deus, porque na nossa língua não tinha nada que chegasse, não tem nada que chegue à dimensão do amor de Deus. E como não tem, ele colocou que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal vai até onde o teu entendimento consegue alcançar para falar de amor, porque ainda no máximo que nós possamos alcançar vai ficar muito longe ainda do que é o amor de Deus. Eu vou abrir aqui rapidinho um parênteses para contar uma curiosidade para vocês, e a gente vai voltar no texto. Todos nós sabemos que o sofrimento de Jesus Cristo foi tremendo. Todos nós sabemos disso. Todavia, Jesus não foi o único a ser crucificado. Essa morte horrenda era costume do povo romano. Isso era algo que eles faziam à torta e direito, crucificar. E até hoje, dizem os cientistas principalmente, dizem os médicos, que não existe uma maneira mais horrenda de morrer como é a crucificação. Todavia, não foi só a morte, era a morte de um inocente morrendo pelo pecador. Era a morte de Deus que se faz homem para poder salvar o homem que ele criou para a glória dele. Todavia, no caminho, como vai dizer a Bíblia, que Deus, tudo que Deus faz é bom, mas chega em Eclesiastes vai dizer que Deus fez tudo bom, mas o homem buscou seus próprios caminhos, os seus próprios conhecimentos. E aí o homem foi se afastando de Deus, então Deus quer resgatar, e Deus se faz homem, e o inocente morre no nosso lugar. Mas a curiosidade que eu quero trazer é que alguns anos atrás,
atrás, talvez 3 décadas mais ou menos, foi levantado através da arqueologia como era o banheiro da época de Jesus Cristo. Escutem só o que eu vou falar para vocês. Esse banheiro não era sanitário, não era como que a gente tem hoje, que a gente vai no lugar público e existem as divisões, ninguém vê ninguém. Na época de Jesus era um do lado do outro, um olhava o que o outro estava fazendo, e só havia separação entre homens e mulheres, o restante era tudo igualzinho. E na frente deles, onde estava sentado, passava um filete de água, havia um canal onde essa água passava. E dependendo se o banheiro fosse do pessoal mais chique, né, que atendesse o pessoal do recurso maior, havia uma equipe, uma banda que ficava do lado de fora tocando para a gente não ter que ouvir nada do que estava acontecendo lá dentro. Isso é sério. E além disso, dependendo ainda da situação, ficava alguém lá, algum escravo, algum empregado, a acender um incenso para poder diminuir aquele cheiro, mas isso era sempre de acordo com cada recurso das pessoas. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que no caso de Jesus, além de ser Deus que se fez homem e morreu no nosso lugar, além de ser esse Deus que veio para nos resgatar sem a gente merecer, por isso se chama graça, favor e merecido. Essa aguinha que passava, havia como se fosse um caliço, e que colocava numa esponja, espetava uma esponja de mar, e espetava naquela esponja, e pegava a esponja, passava naquela aguinha, e tinha um vinagrezinho, um balde com vinagre, e colocava ali naquele balde. Uma pessoa usava, fazia o processo de novo e deixava para outra pessoa usar. Gente, agora Deus foi o papel higiênico, né? E nisso daí, Jesus, se você for abrir lá em João, falando da morte de Jesus, Jesus vai dizer: tenho sede. E quem lembra lá na passagem de João, diz que o soldado espeta uma esponja, coloca, está escrito lá, ele tinha um vaso com vinagre, e ele coloca lá e dá para Jesus beber, passa dos lábios de Jesus. Lembra disso? Amém? Aí João, isso a gente para ter um pouco da ideia de um Deus que nos ama de tal maneira que a gente não alcança, que vem morrer para a gente ficar rico. Não é isso? Não é que está escrito no texto, não? Mas eu sou o que mais se prega por aí, né? Jesus morreu para a gente ficar próximo. Não, então está escrito que ele morreu para nos curar de toda e qualquer enfermidade. Também não. Então está escrito que ele morreu para parar de sofrer, para você não passar perseguição, calúnia, nada disso. Não é isso também. Mas tem algo que está escrito: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu acho interessante é que todo mundo discordou quando eu falei da prosperidade, da enfermidade. Todo mundo falou, recitou o final do versículo. Mas por que isso não é verdade dentro de nós? Para entender esse amor de que temos que viver a vida de que todas as pessoas creiam em Jesus e não mais pereçam e sim tenham a vida eterna. Acho que eu podia parar de pregar aqui, né, irmãs? Porque o chamado, o amor de Deus missionário, envia seu único filho para se fazer homem, para sofrer tudo que a gente sabe, para dar um exemplo do que é viver representando Deus nessa terra. Mostrou o caráter, mostrou o amor sem acepção de pessoas, mostrou que todo mundo é digno para ser salvo, não digno no sentido de um merecimento, mas pelo aquilo que Jesus conquistou na cruz, morrendo no
Saiu uma risada, se não saiu, aleluia e glória a Deus. Porque é um Deus que ama com amor que a gente não mede, a fim de que haja salvação por dentro, a fim de que haja libertação no cativo, a fim de que os cegos tenham vistas. Mas a gente olha para a nossa vida de cristão e faz qualquer outras coisas, menos viver transpirando esse amor que deseja salvar a todos. E a gente levanta e fala: eu conheço essa passagem, eu quero te dar uma informação. Os budistas também conhecem, os muçulmanos também, está lá no Alcorão. Mas não é conhecer, não é isso aqui, não é um concurso que você vai fazer para poder passar por algum lugar. Não, isso tem que ser vida dentro de nós. Segunda-feira eu vim aqui para a oração, 6h30, gente, da noite tem oração na igreja, inclusive. E amanhã, cadê a Rita? Subiu? Amanhã, também irmão Ismael, amanhã a gente vai estar aqui 5h30 da manhã, se Deus permitir, orando. E depois às 6h30 à noite. E eu vinha para a oração e a gente veio de Uber. E a Alessandra desceu na frente, que precisava da chave para abrir, e eu fiquei com o motorista lá fora. E aí ele abriu o coração, ele não é cristão, deve ter algumas coisas que ele está vivendo, e eu fiquei evangelizando, instruindo dentro daquilo, dentro da graça de Deus. E o pessoal, é claro, fica preocupado: cadê o pastor? Eles viram, vocês estão aqui dentro, né? A Alessandra estava aqui: cadê o pastor? E enquanto que eu falava para ele, eu lembrei da passagem que fala do bom samaritano. Vocês lembram, não lembram? Passa o sacerdote e olha o homem lá todo destruído. Eles não dão atenção porque é uma preocupação com a religiosidade. Aí passa o levita, e de igual maneira a Bíblia fala que eles passam longe, passam do largo. A Bíblia faz questão de dizer isso: Jesus fala que eles passam longe, porque eles tinham um compromisso com a religiosidade. Poxa, pastor, mas o senhor está falando que oração é religiosidade? Não, eu estou falando que a gente ora para que haja salvação, e salvação sempre é prioridade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos sejam salvos. É interessante que a gente lê esse texto e a gente, nos nossos costumes do dia a dia, a gente não entende o que o texto está dizendo. A Bíblia fala, se você abrir 2 Coríntios 5, a partir do versículo 16, vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo. E Deus amou o mundo. E não só Deus nos reconciliou, está escrito lá no texto, mas Deus nos fez agentes de reconciliação do perdido. Fez quem agente de reconciliação? Fez quem? Só eu? Ele levantou a mão, então sou eu que sou agente de reconciliação? Ele estava em Cristo, pegando o perdido, pegando o mundo e reconciliando com ele. Mas como a vida continua como ela é, tem perdidos para conhecer a salvação, vai dizer Paulo que ele nos deu essa graça de sermos instrumentos de reconciliação. Então preste atenção no que eu vou dizer, vai parecer escândalo, mas não é. Deus em Cristo Jesus já salvou a todos. O que precisam são as pessoas saberem disso e terem a oportunidade de dizer sim ou não. Mas Romanos vai dizer: como crerão se não há quem pregue? Eu quero crer que tu tens pregado por onde tu vais. Eu quero crer que tu tens sido instrumento de reconciliação. Eu quero crer que você entendeu no versículo que o chamado de Deus em Cristo Jesus é para que a gente possa fazer com que todos sejam salvos. Mas como é difícil para a gente hoje em dia entender esse negócio. Tudo que tem a ver com as 4 paredes sempre são mais gostosas. Principalmente quando a gente faz algo que nos alegra, nos agrada, nos dá prazer. Eu queria que a gente entrasse no computador, e o computador que a gente tem usado é do líder,
Mas eu tinha separado uma foto, não é uma foto, né? Mas esse negócio aí, uma figura, onde estão os 50 países de maiores perseguição do mundo. Coreia do Norte, Iraque, Maldívia, e vem falando lá, os países de maiores perseguição do mundo, onde os cristãos, quando abrem a boca, morrem. E tem gente, como eu falei, tem gente lá pregando. A gente tem a liberdade toda para falar de Jesus. O máximo que podem fazer é olhar para a gente de cara feia, é olhar para a gente e falar: você é um bitolado, você é um louco. O máximo que eles podem fazer. Ninguém vai te prender, ninguém vai te matar, porque você está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira para que aquela pessoa não mais pereça, mas para que ela tenha a vida eterna. E a gente não consegue que isso seja um motor que nos mova, que nos impulsione todos os dias com o desejo de pregar o Evangelho. Se eu não me engano, foi Moody que falou que ele não queria em nenhum final de dia colocar travesseiro na cabeça sem ter levado uma pessoa a Cristo. Eu não tenho convicção que foi Moody. Eu não consegui, eu não tinha isso no livro, e emprestar livro para crente é um problema que crente não devolve. Cristão devolve, Paulo, mas crente não devolve. E eu tinha isso no livro que eu não tenho mais. Mas eu tenho quase a convicção que foi Moody. E nesse livro conta uma história de que ele estava no país e já estava bem próximo da meia-noite. E estava quase 20 graus abaixo do zero. E ele questionava a Deus que ele ia terminar o dia sem ter falado de Jesus para ninguém. E aquilo inquietava o coração dele, que desde a conversão dele ele tinha feito esse voto a Deus. E aí ele orando, Deus fala para ele: vai para a rua, quase meia-noite, quase 20 abaixo de zero. Tem alguém na rua? Não. E muitos falam para Deus: isso não é isso na minha cabeça, isso não é o Senhor que está falando. E ele volta a orar e de novo a voz: vai para a rua. E aí ele bota aquele povo tanto pesado e vai para a rua andando sem saber para onde vai. Chega uma hora e ele ouve o Espírito falar: pare e pregue. E olha para o lado, ninguém. Olha para o outro, também ninguém. E neve para tudo quanto é lado. E ele vai e fala assim: não, eu vou pregar porque não vou ficar mal mesmo, não tem ninguém me vendo, então vou pregar. Ele acaba de pregar, Deus fala para ele: faz o apelo. Coisa de louco, né? Louco. Ei, não está nada, faz o apelo. Um muro enorme do outro lado. Tem um homem que grita: eu aceito Jesus. O homem abre o portão, o homem estava com uma corda na mão que ia se enforcar naquele dia e naquela hora. E por causa principalmente dessa história que Moody ele conta, eu tenho quase certeza que foi Moody. Se eu tiver equivocado de personagem, me perdoe, mas a história é legal. E que ele escreve no livro que ele, desde que se converteu, ele falou para Deus que ele não queria dormir nunca sem ter falado de Jesus para alguém. A gente ainda acha que evangelho é poder cantar canções bonitas, isso faz parte da caminhada da fé. A gente acha ainda que evangelho é poder orar e ter resposta de Deus nas nossas orações, isso faz parte da caminhada da fé. A gente acha que ser cristão é ter a paz que excede todo entendimento, e eu sou testemunha disso, isso me levou à conversão, e isso faz parte da caminhada da fé. Mas preste atenção, nada disso se compara se nós tivéssemos aceitado Jesus e naquele mesmo ato Jesus nos levasse. Tu ia ter a paz que excede a todo entendimento, não mais dependente, não mais vivendo circunstâncias que te trazem dores. Tu ia viver essa paz de maneira integral, do lado de dentro e do lado de fora. Porque do lado de fora a gente continua com as guerras.
de dentro, porque ela é de dentro para fora. Mas se fosse só para isso, a gente aceitava Jesus, tudo acabou. Mas se Deus nos quer aqui, é porque é um projeto dele muito maior que o nosso projeto de ser bem-sucedido. Muito maior do que o nosso projeto lindo de constituir família aqui. É projeto de Deus a família. Há um desejo dele que nós vivamos para salvar o perdido, para anunciar o nome aceitável do Senhor. E a gente não entendeu esse negócio. E aí a gente lê João 3,16 dizendo que Deus amou o mundo que não merecia, morreu uma morte que eu e você jamais vamos conhecer a fundo, e ainda superou a crueldade de morte, como a história que eu contei para vocês do binário, por amor a mim, por amor a você. E a gente não consegue entender que esse Deus que te salvou quer que você seja instrumento para a salvação desses todos perdidos, porque na mesma proporção que Ele te ama, que Ele ama esse povo lá fora. Mas querer viver isso é complicado. Querer entender isso para colocá-lo em prática é complicado, porque tira a gente da zona de conforto. Tira a gente dessa posição que temos de quase sempre olhar para nós mesmos, olharmos para os nossos umbigos. Haja vista que eu estou falando aqui pelo menos uns 15 minutos, não tem uma aleluia, glória a Deus. Na hora das canções, vai de cima, aleluia, e glória a Deus, a gente cantando com o nosso general, Pô, que coisa linda, né? Interessante que todo general ele tem o quê? Um exército. E exército é para quê? Porque nossa luta não é contra principados, nem potestades, não é isso? Não é isso que está escrito, gente? Não, nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas contra principados e potestades, para a gente salvar o perdido que sai das garras do seu adversário. Mas a gente canta, por que cantar? Porque se bobear, a gente vai cantar aqui a direita, o gato que nem pode cantar mais hoje, né? Isso é bem hoje. Mas vai fechar o olhinho e vai poder, alguns vão se arrepiar, que canto lindo, por que fizeram isso tempo? É muito mais do que isso ser cristão, gente. É muito mais. São quantos anos que a igreja central tem? Quantos anos? 50? 74? 57? Não, 50 e alguma coisa. A gente é óbvio, eu sei de algumas histórias que já teve divisão, e tem outras pessoas que estão em outras igrejas. É óbvio que acontecem essas coisas porque o ser humano é terrível. Então, onde há ser humano, tem problema, não tem jeito. Mas se a gente for olhar 50 e poucos anos, é para pelo menos toda essa vizinhança aqui a gente já ter batido na porta dela e dizer assim: eu vim para falar para você que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu venho aqui para te dizer que, independente do teu projeto de vida, há um projeto de Deus para te dar a vida eterna, e independentemente do que tu tenhas feito, se tu te arrependeres de todo o teu coração, Ele perdoa a ti os teus pecados e Ele não se lembra mais. Mas a gente passa por um montão de gente aqui a todos. Isso não move a gente. Isso não mexe com a gente. A gente está tão terrível que até para vir para culto a gente tem dificuldade de estar na comunhão dos santos. Eu falei isso aqui ontem, hoje de manhã, será? Tudo gera um obstáculo para a gente, tudo é difícil. Você crê que quando você vem para esse lugar, para cultuar a Deus de verdade, para querer ser edificado pela palavra dele, na unidade de todos aqueles que vão morar na Nova Jerusalém, amém? Tu crês que Satanás fica leve? E fica estressadíssimo. Agora tu fala assim:
Estou mortinho por falar. Vou botar ali no Netflix a mulher e vou ficar vendo essa série que ela é boa. Nada contra isso, só quero que vocês entendam o que eu estou falando. E abdica de ser um instrumento de Deus nesse lugar, onde nós ajudamos uns aos outros mutuamente. Se está difícil a gente entender isso e viver isso e ter prazer nisso, muito mais está lá fora, lançando a rede, como Jesus falou para Pedro: venha que eu vou te fazer pescador de homens. Olha a promessa: venha, Pedro, você vai se dar bem na vida. Foi assim, mano? Venha, Pedro, vai ficar tudo legal. Agora, mas toda vez que eu vou falar por causa, você vai lançar a rede e ela vai vir cheia de onda, tu vai vender peixe para caramba. Você vai ser o cara mais próspero de peixe. Ainda mais se você assim que uma peixe, né, mano? Eu não gosto de peixe de jeito nenhum. Não, a proposta é: venha, que eu vou te fazer pescador de homens. Ritual em João 20, 21, por aí eu acho. Jesus está reunido com os discípulos. No capítulo 17, ele tinha orado pelos discípulos e diz que: Pai, que eles sejam um como eu e o Senhor somos um, que à medida que eles se amarem uns aos outros, todos saberão que eles são meus discípulos. E aí lá no 20, 21 ele vai dizer assim: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a Jesus, o primeiro missionário a pisar nessa terra, Jesus. E aí depois Jesus vai dizer: como o Pai me enviou, eu envio a vós. Como que ele enviou? Para todos os dias, fazer com que todo mundo conheça que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Para que o perdido seja achado, para aqueles que estão em caminho fácil ao inferno, seja resgatado pela graça que há no nome de Jesus Cristo. Mas a gente não quer isso. A gente não quer, por isso que quando eu olho pesquisas, e a pesquisa vem falando que o Brasil está crescendo pra caramba no número de cristãos evangélicos. Me perdoe, isso aí é minha visão, tá? Tem a ver com agora com a Bíblia, tem a ver comigo. Eu não consigo crer. Eu não consigo. Porque quando a gente para conversar com uma boa parte desse pessoal que está lá no censo, o Jesus que eles falam não é o Jesus bíblico. A conversão que eles dizem não é conversão bíblica. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Vem João Batista preparando o caminho de Jesus Cristo. O que João Batista prega? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É o tempo todo, arrependei-vos. E aí, vem Jesus, logo após, quando você vai ler então em Marcos, logo após vai falar de Jesus, que inventa a história pregando o arrependimento para que eles pudessem receber o reino dos céus. Hoje você pode pesquisar, a maioria das pregações não fala sobre arrependimento. A maioria fala de promessa, fala que, olha, você é bem-vindo. É claro que é bem-vindo, pode ser bem-vindo no grupo, mas para falar de salvação tem que se arrepender dos seus pecados, tem que ter uma vida de santidade. E o Jesus que a gente apresenta hoje não é o Jesus que gera arrependimento, é o Jesus que gera benefícios para o coração, para o desejo daquela pessoa, mas não uma transformação de vida. É por isso que no confronto de Jesus com o jovem rico, e o jovem rico recita aqui, ele guarda todos os mandamentos, os 10 mandamentos, desde novinho, é isso que ele fala. E Marcos vai dizer, e Jesus o amou e disse: vai, vende tudo que tu tens, dê aos pobres e siga. E aí ele abaixa a cabeça, olha para aquele montão de dinheiro igual de patinhas, tem um monte de cifrão no olho dele e fala assim: não dá, é muito dinheiro para deixar.
Porque a gente tem que pregar a salvação que só há em uma maneira e em uma pessoa. Só há em Jesus Cristo. E só há através de arrependimento. E esse arrependimento não pode ser somente momentâneo. Tem que gerar em mim e você uma vida de santidade, que aborrece o pecado e que ama o pecador. Que a gente cantou aqui, ele odeia a iniquidade. Não pode ser só cantado, Gabriel, isso tem que ser vivido e pregado. E é por isso que a gente tem um monte de cristão que não muda a história, que não muda o quadro onde está. A gente tem um montão de gente que se diz que é cristão e continua vivendo em adultério, continua sendo uma pessoa mentirosa, continua na prostituição, continua sonegando imposto, qualquer outro tipo de coisa. E a Bíblia fala que Deus, se a gente cantou, abomina a iniquidade. Ufa, alguém me salvou, o que foi? Eu estou, Deus? Ô, amigo, obrigado, eu não estou sozinho, não, valeu, parceiro. A gente precisa se converter de verdade. A gente precisa entender o que é salvação. Isso não é brincadeira. Tanto não é brincadeira que Jesus morreu a minha morte e a tua morte, porque ninguém poderia conquistar o que Jesus conquistou na cruz, que a gente canta, que é direito nosso e a nossa herança. É tão sério que ele fala: Pai, se possível, for passado de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E é tão sério que lá na cruz ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque todos os nossos pecados estavam sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a Bíblia nos ensina, Isaías 59, que o pecado foi separação entre Deus e o homem. E Deus, Jesus, gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é muito sério, gente. É independentemente se você chegar no meio de um ano com uma irmã assim, ou se você morrer muito cedo, você ter a convicção de que você fechou os olhos aqui e é um Deus te abraçando, te esperando para te dizer: venha bendito do teu Pai, possuir por herança tudo aquilo que eu preparei para ti, mediante da fundação do céu. É muito mais sério, gente. Agora, olha quanta gente lá fora que tem um presente, uma graça, e que ela não sabe que é dela, e não sabe porque eu e você não pregamos, não anunciamos. E a Bíblia nos ensina que os anjos queriam fazer esse papel, queriam anunciar o reino de Deus, mas Deus confiou a mim e a você, e a gente não tem isso. Eu lembro, eu não sou muito de comer lanche de rua. Não que eu não como, mas é muito raro. Mas eu lembro que tem umas empresas que a gente vai e está lá uma foto, vocês sabem isso, tem pouco que eu não dou, aquela foto do empregado do ano, né? Daquele que, do mês, eu sei que não tem uma do mês. Tem empresas, e lamentavelmente tem um determinado lugar de crente que também está fazendo isso. Dá prêmio do pastor que mais se destacou no final do ano. Nossa, só Jesus na causa. Mas aí, as pessoas que têm aquela foto lá, que se destacam, que são reconhecidas, elas ficam felizes. Já fica pensando numa promoção, que é de direito, né? Mas por que a gente não se esforça todos os meses, todos os dias, todas as horas, sermos os melhores diante de Deus? De com afinco, podemos chegar naquele dia e falar: Senhor, combati bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque para nós, quando Paulo fala isso lá em Timóteo, tem a ver com a gente conseguir chegar falando que Jesus é o Senhor até o dia da morte. Mas a Bíblia nos ensina que para dizer isso tem que viver
lá quando Deus chama em Atos 9 a Paulo, vai dizendo o seguinte para Ananias: vá lá, tem um homem chamado Saulo, ele está na rua à direita, vai lá orar por ele, porque importa muito que ele padeça muito por amor ao meu nome. Imagina, gente, Jesus vem aqui agora, não eu, Jesus, e fala assim: eu estou chamando vocês todos, porque é um projeto que eu estou aí para vocês, e vocês todos vão padecer muito por amor ao meu nome. E aí Jesus ainda se envolve e fala assim: ó, a vida de vocês de sofrimento vai ser mais ou menos como a de Paulo. A gente vai ficar feliz pra caramba com ele. É falar: Deus, obrigado porque eu sou escolhido. Senhor, eu vou tomar cinco vezes você chicoteado, 40 menos uma, 39 vezes. Eu vou ter que fugir pelo sexto. Eu vou ser apedrejado. Vão me dar como morto de tanta pancada. Lá em Efésios eu vou estar pregando e um montão de gente vai estar se convertendo, mas daqui a pouco vão vir contra mim, me ameaçando de morte. Imagina tu, meu Deus, muito obrigado por tudo isso. Quando Paulo fala isso, ele está falando daquilo que ele viveu. Ele está dizendo: eu cumpri o que Deus esperava que eu cumprisse. Eu vivi o que Deus esperava que eu vivesse. E ele vai falando para Timóteo: aprenda isso. Prega a tempo e fora de tempo. Timóteo, seja um exemplo para todos. Timóteo, não negue a fé. Timóteo, persevere na palavra, persevere nos ensinamentos, para que você tenha o que dar quando te abrir, quando vier se solicitar algum tipo de ajuda, aconselhamento. Ele está falando para Timóteo: eu sei que o caminho é esse. Eu vivi isso, Timóteo, eu sei que a vida é essa. E é esse Paulo, Gabriel, como a gente falou aquele dia, que disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Louvado seja Deus. Isso é o Evangelho. Pega a Bíblia e vai lendo as pessoas que entenderam isso. Pega a história de missões. Entra na internet, coloque lá Portas Abertas e acompanhe a vida dos missionários que são espalhados pelo mundo. Entra lá no site da Jocum e veja homens, mulheres, jovens que entenderam que Deus amou o mundo de tal maneira para que ninguém mais pereça, antes que todos sejam salvos. Mas a nossa mente precisa mudar. Eu fico pensando, vocês me olhando dessa maneira. Olha só para trás, Gabriel, vocês me olhando assim. Vocês devem falar, né, Jorge? Para que esse pastor veio lá do Rio de Janeiro? Para que esse curso veio parecer? Ele estava tão bem. Amado, eu tenho salvação como algo que só tem a ver com a eternidade. Nada além disso. Mas eu também tenho a bendição que só tem a ver com a eternidade. Todavia, eu e você que cremos em Cristo Jesus, já cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E aqueles que não têm, você seja instrumento para que essas pessoas conheçam essa salvação. Vai começar pela tua casa. Não negocie a salvação dos teus filhos. Faça-os entender o que é amor de Cristo, o que é amor. E cometeu algo horrendo contra Roma. E é essa pessoa que está ali do lado. Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, os seus pecados eu não me lembro mais. Tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. E eu vou terminar nessa mesma passagem dizendo o seguinte: a Bíblia diz que pelos frutos nós conheceremos as árvores, mas não dá tempo desse homem mostrar qualquer fruto, ele morre ali. Então, como Jesus sabe que de fato ele crê no Senhor dele?
É porque a gente esquece de algumas coisas. O nosso Deus, ele esquadrinha os rins e sonda o coração. Não há nada oculto diante dele. Como nós lemos pela manhã, o Salmo 139 vai dizer para ele que luz e trevas são a mesma coisa, que antes das palavras virem em nossas bocas, ele já todas elas as conhece, as sabe. Por que eu estou dizendo isso? Porque Mateus 7,21 vai dizer que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas senão todo aquele que faz a vontade do Pai, a vontade de Deus. A gente pode ter tudo uma cara de crente, a gente pode ter tudo linguajar de crente, a gente pode ter tudo costume de crente, pode vir o censo aqui e fazer a pesquisa do IBGE e falar tanto número de crentes em Cristo Jesus na Igreja Metodista de São Mateus, mas só Ele sabe se a gente de fato é dele, só Ele sabe se a gente de fato vive por Ele, só Ele sabe se a gente de fato vive para a glória dele. Nós estamos, e hoje lamentavelmente nós perdemos essa prática, mas ainda há aqueles que fazem. Nós damos testemunhos de vitórias alcançadas, né? Olha, eu estava enfermo, eu orei e Deus me atendeu, me curou. Eu orei por alguém e Deus curou. A gente, graças a Deus, tem visto o milagre que Deus tem feito na vida da irmã Albina, amém? Louvado seja Deus. E a gente conta, né? Olha só, estava estudando para o concurso, pedi oração aos irmãos e Deus abriu a porta. Qual foi a última vez que você ouviu um testemunho? Alguém dizendo, eu estava numa fila, eu não estava nem bem nesse dia, mas tinha uma pessoa ao meu lado e eu falei do amor de Cristo para ela. E naquele dia ela se arrependeu e confessou a Jesus como seu Salvador. E eu vim aqui para testemunhar a maravilha que Deus fez. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi a última vez? Agora Pedro, quando ele chegava para prestar contas ao povo de Jerusalém, ele falava, olha, Deus tem cuidado, Deus tem isso, mas tanto número de pessoas se converteram. Eu fui numa casa de Cornélio para pregar Atos 10, eu nem queria pregar, porque Cornélio é um ímpio, ele é um gentio, ele não é judeu. Mas Deus havia dito quando eu estava no meu terraço orando, para eu não considerar impuro aquilo que ele purificou, e eu fui lá pregar. Enquanto que eu falava, Deus interrompeu a minha pregação e derramou do Espírito. E por causa disso eu tive que batizar todo mundo, porque como eu vou negar o batismo se Deus já batizou? Salvação. Aquela pessoa que talvez você nem goste muito dela. Eu quero te dizer que Deus a ama e morreu em Cristo Jesus por causa dela. Aquela pessoa que te perturba, que toda hora te faz estar sacada. Deus a ama e ama com amor eterno. Aquele desconhecido que vai passar na tua casa amanhã, no teu trabalho amanhã, deixe Cristo, entre Cristo na tua vida, porque Deus o ama. Amém? Amém. Como desejo que o Espírito Santo possa ir muito além daquilo que eu fui. Eu em casa, estudando esses dias todos para pregar sobre isso, eu ia trazer um monte de número para vocês. Eu ia falar para vocês que 1/3 da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Eu ia falar para vocês que no Brasil existem 8 segmentos que ainda não foram alcançados, como os surdos, os quilombolas, os ribeirinhas, os ciganos, pessoas que
dentro do nosso país que ainda não conheceram de Jesus. Eu ia falar para vocês que de cada 3 pessoas, 2 delas vivem na Ásia. E na Ásia, 70% deles nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Mas nós estamos preocupados com a nossa renda, tá? Estamos preocupados com a nossa Ferrari que a gente vai comprar. Amado, não estou falando nada contra isso. Estou dizendo que isso não pode estar em primeiro lugar. Não pode. Se essas coisas estão em primeiro lugar, a gente ainda não se cuida. A gente ainda não pode dizer para Jesus: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente ainda não pode dizer que a gente o ama de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento e com toda a alma. Mas eu vou parar por aqui, senão vira vigília. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Gente, parece que eu preguei morte aqui de pregar a vida, viu? Gente, levantar só foi o barulho no máximo de banco, mais nada. Além disso, vocês querem que a gente canta música animadinha para melhorar o negócio? Eu não quero orar agora. Eu quero te dar um tempo que Deus está ministrando no teu coração para você orar. Se essa palavra é bíblica, se tu crês que ela venha de Deus, e se ela falou no teu coração, eu quero que você